Shalom, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa A Vereda do Justo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Neri, do Ministério Fé para o Rapto. Estamos aqui na capital de São Paulo, no município de Guaianazes. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade de juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, pregada pelo reverendo William Marumbrana, o nosso profeta. Estamos chegando ao final de nossa jornada, estamos no último estágio da nossa jornada rumo à Terra Prometida e estamos encarando o próximo passo de Deus para a noiva, que é o arrebatamento da igreja. Eu gostaria de ler Apocalipse 20 e antes agradecer a você pela sua audiência, pelo seu interesse, pelo seu apoio, pelo seu incentivo de parar um pouquinho e estudar a palavra de Deus junto com a gente. E isso para nós que nos dedicamos a fazer esse programa é muito gratificante. Então nós pedimos licença para entrar em seu lar e que você seja grandemente abençoado juntamente com a sua família. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, a Bíblia diz: "E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Vimos no programa passado que nós recebemos essa terra prometida, essa herança, e nós estamos lutando com tudo que temos para alcançar essa promessa. Vimos que os espias, Josué e Caleb, eles realmente creram que eles eram mais do que capazes de atravessar o Jordão e conquistar o outro lado. Eles sabiam que haveriam guerras e eles provaram do fruto da nova terra. Vimos que houve algo muito terrível naquela fase, porque muitos daqueles que estavam recebendo o fruto da nova terra rejeitaram, mas isso já está nos programas passados. Eu gostaria de ler com vocês alguns trechos da mensagem do primeiro selo. No primeiro selo, o profeta diz o seguinte, que ele lê, aqui ele diz assim: "Agora observe, no tempo do fim, não nos dias primitivos, quando Cristo estava pregando, mas no tempo do fim, a última parte da semana, que há pouco tempo estudamos, as 70 semanas de Daniel, e Cristo profetizou por 3 anos e meio." Eu estou lendo a mensagem, o primeiro selo, parágrafo 341. Então ele está falando das 70 semanas de Daniel, da segunda parte, que tem que se cumprir. Ele está dizendo assim: "E Cristo profetizou por 3 anos e meio, e 3 anos e meio ainda estão determinados." Está certo? A congregação diz amém. "E este príncipe naquele tempo deverá fazer um concerto com o povo de Daniel, que são os judeus. Aí é quando a noiva é tirada agora, ela não verá isto." Que coisa, não? Nós estamos vendo todo o cenário se desenrolar, nós estamos vendo as grandes nações todas endividadas, estamos vendo que cada dia mais esse mundo não está conseguindo mais se suster. E há uma promessa de arrebatamento para a igreja, e nós estamos assim em grande expectativa, porque como já recebemos essas mensagens, como já estamos na beira do Jordão, onde o sacerdote com a arca deve estar,
ali pronto para atravessar para o outro lado. Então nós estamos em grande expectativa. E o profeta está dizendo assim, que quando tiver esse acerto, esse concerto com o povo de Daniel, os judeus, que já está sendo encaminhado, né? As reuniões já estão sendo feitas. Então todas essas coisas, essas profecias estão se cumprindo, né? Estão indo adiante para um pleno cumprimento. O profeta fala aí é quando a noiva é tirada. Ela não verá isto, ela não verá a conclusão disto, né? Ele diz. Note, na última metade da semana de Daniel, o povo faz um concerto. Este príncipe faz um concerto com Roma, faz um concerto com ele, sem dúvida pela riqueza, porque os católicos e os judeus detêm a riqueza do mundo. Que coisa! E o profeta diz no parágrafo 347, ele fala assim, eu pude ir por todo o Vaticano, ora, não se poderia comprá-lo com 100 bilhões de dólares. Você somente pense a riqueza do mundo, a Bíblia diz, se achou nela. Somente pense nos grandes lugares, os bilhões. Por que o comunismo surgiu aqui na Rússia? Sinto mal-estar ouvir tantos pregadores condenando o comunismo e nem sabem acerca do que estão falando. Isso mesmo, comunismo não é nada, é uma ferramenta na mão de Deus para trazer vingança sobre a terra pelo sangue dos santos. E depois que a igreja for tirada, Roma, e os judeus farão um concerto um com o outro. A Bíblia diz que eles iriam com o povo santo. E agora notem, eles o farão, porque esta nação vai ficar falida. Já há economistas que estão dizendo que a dívida dos Estados Unidos já está se tornando impagável. E nós não sabemos como que vai ser neste ano que se aproxima. Então isso não é para assustar, isso não é para fazer um drama, mas são coisas que estão acontecendo. São coisas que estão a caminho. O profeta mesmo já tinha falado há 40 anos atrás, que eles já estavam vivendo de juros, de dívidas, que não sabiam nem como deveriam ser pagas. E isso está acontecendo agora nos nossos dias, né? A dívida dos Estados Unidos é muito alta. E ele está dizendo assim, isto aqui. E depois que a igreja for tirada, Roma e os judeus farão um concerto um com o outro. A Bíblia diz que eles iriam com o povo santo. Eles o farão, porque esta nação vai ficar falida. E o resto do mundo que segue o padrão do ouro está falido. Vocês sabem disso? Se estamos vivendo de impostos, contas vencidas que pagaremos por 40 anos, onde estaremos? Tá vendo? Eu falei e estava bem aqui na minha frente. Há só uma coisa que pode acontecer, que é recolher a moeda e pagar os títulos. E não podemos fazê-lo. Wall Street os possui. E Wall Street é controlada pelos judeus. O resto está no Vaticano e os judeus têm o resto em Wall Street, com o comércio do mundo. Não podemos recolhê-lo. Agora, olha que coisa tremenda. No parágrafo 359. Agora, quando ele conseguir controle sobre todo o dinheiro, então ele infringirá este concerto com os judeus, como Daniel aqui disse que ele faria, no meio da última metade das 70 semanas. E então, irmão, o que ele fará? Terá todo o intercâmbio mundial de mercadoria e o comércio. Um concerto com o mundo, porque ele terá em seu poder a riqueza do mundo completamente. Que coisa, olha o que está para acontecer. Olha que tremendo isso. E durante esse tempo, esses dois profetas se levantarão entrando em cena e chamarão esses 144 mil. Então o que acontecerá? Então a marca da besta de Apocalipse 13 se estabelecerá, porque ele tem sob seu poder todo o comércio. O irmão Brana fala que quando os judeus fizerem o pacto, os 144 mil já estarão ali, dentro da nação. E eles sofrerão isso, eles verão isso, mesmo estando contrários a isso. Eles estarão dentro da nação que está fazendo esse concerto, né? E nós sabemos que assim como nós recebemos 3
mensageiros, os judeus, os 144 mil, receberão 3 mensageiros. E Moisés e Elias faz parte desses 3 mensageiros que eles recebem. Né? Porque o que a 7ª trombeta será para eles o que o 7º selo foi para nós. Né? Como Abraão recebeu 3 anjos, a semente real de Abraão, que somos nós, recebemos 3 anjos, e a semente natural de Abraão receberá 3 anjos, Moisés e Elias, esses 2 mensageiros, com certeza. Eles estão indo ali, olha que coisa. Então a marca da besta de Apocalipse 13 se estabelecerá. Meu Deus, é aqui que Deus, né, não aguenta isso, né, de uma adoração falsa. E aí é onde isso vai ser estabelecido. Porque ele tem sob seu poder todo o comércio, o intercâmbio de mercadoria e tudo do mundo. E o que acontecerá então? Será introduzida a marca da besta, que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. O irmão Brana bate no púlpito 3 vezes. Olha que interessante isso, amado. Preste muita atenção. Nós estamos estudando a mensagem, e essa mensagem ela tem o objetivo de nos tornar reis, sacerdotes. Ela tem o objetivo de nos guiar à terra prometida. Ela tem o objetivo de nos guiar à Palestina, porque Deus tem nos dado a Palestina. Nós vamos desembarcar ali depois da ceia das bodas do Cordeiro, sem dúvida. O Armagedon será próximo aos muros de Jerusalém. É ali onde esse exército de Deus se reunirá para poder intervir a favor dos 144 mil judeus, como já vimos nos programas passados, que quando Roma e suas tropas forem avançar em cima desses 144 mil, eles olharão para o céu e verão o sinal da vinda do Filho do Homem. Então, sinal da vinda do Filho do Homem, primeira vinda, sinal da vinda do Filho do Homem, sua segunda vinda, sinal do Filho do Homem, sua terceira vinda. Né? Ele veio como Filho do Homem em sua primeira vinda, na segunda vinda como Filho do Homem, na terceira vinda como Filho do Homem, provando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que coisa! Na primeira vinda teve um mensageiro, na segunda vinda teve um mensageiro, e na terceira vinda tem um mensageiro. Na primeira vinda teve um precursor, na segunda vinda teve um precursor, na terceira vinda tem que ter um precursor. Que coisa maravilhosa, né? Tudo se fechando. E aqui nós estamos vendo que eu quero chamar a sua atenção para isso, porque essa mensagem veio nos salvar da grande tribulação. É uma honra para nós receber um dos anjos que tinham as 7 taças. Você vai ver João em Apocalipse 21, versículo 9. Ele diz, quando vai mostrar a Nova Jerusalém, diz: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem é esse anjo que está revelando? Todo mundo sabe que é um profeta águia, todo mundo sabe que foi o nosso profeta. Tanto é que se você pegar a mensagem escolhendo uma noiva, a porção das escrituras que ele escolhe para pregar essa mensagem escolhendo uma noiva é justamente Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Esse anjo mostrou a esposa, esse anjo mostrou a medida da cidade, esse anjo, nós sabemos quem é. Então, mas é uma graça, é uma misericórdia você vir um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e vir falar conosco, para que nos trazer uma advertência, para que nós não entremos em juízo.
nos mostrando coisas que hão de ser. João é um tipo da noiva, e nós temos recebido um mensageiro deste calibre. Então, que coisa maravilhosa. E por que eu estou falando isso? Nós estamos muito felizes nessa noite de sexta-feira de poder desfrutar desses assuntos, porque isso concerne a nossa salvação, a nossa redenção, ao nosso arrebatamento. Quando nós estamos observando este concerto, esses 144 mil no meio disso, sofrendo isso, não é? E vimos que esses 144 mil passa pelo período da tribulação e eles aparecem em Apocalipse 7 e eles recebem o anjo do selo, porque está escrito em Apocalipse 7, para parar as guerras até que hajamos assinalado, isso é plural, e hajamos assinalado, isso quer dizer também que eles não tinham sido assinalados? Eles não tinham sido selados? Isso aí é mais claro que a luz do sol. Eles estão em Apocalipse 7, não só os 144 mil estão em Apocalipse 7, mas também Apocalipse 7 trata de um outro grupo, que são as virgens nécias também. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda. Então Moisés e Elias fazem parte, sim. Porque o profeta diz que Moisés e Elias estão entre a sexta e a sétima trombeta. Eles vão encerrando a sexta trombeta e dão início à sétima trombeta. Fazem parte, sim. Mas só que o anjo do selo não é Moisés e Elias, porque Moisés e Elias, eles partem, quando eles cumprem a sua missão de 1260 dias, nesses 3 anos e meio, a besta sobe do abismo e os mata, vence essas 2 testemunhas, seus corpos são colocados em praças e não são deixados de serem sepultados. Vemos esse clamor em Salmo número 79. Mas 144 mil são selados por este anjo da banda do sol nascente. Então, é tremendo isso. Mostrando que esses 144 mil recebe 3 anjos. Mas todo esse cenário, a quebra das nações, tudo contribuindo para que isso seja possível, uma dívida impagável nos Estados Unidos, tudo contribuindo para que Roma entre em ação. Não só ela, mas os judeus também. E nós estamos aqui em frente a este parágrafo, nessa página 154, aqui do primeiro selo, no parágrafo 359, dizendo assim que então o que acontecerá? Então a marca da besta de Apocalipse 13 se estabelecerá, porque ele tem sob seu poder todo o comércio e intercâmbio de mercadoria e tudo do mundo. E o que acontecerá então? Será introduzida a marca da besta. E o que é essa marca da besta? O profeta diz que sublinha aí, John, amarelo, entre aspas, ninguém poderá comprar ou vender, vírgula, senão aquele que tiver a marca da besta. Aí o irmão Brana bateu no púlpito 3 vezes. Agora preste muita atenção no parágrafo 350. Graças a Deus, a igreja estará gozando uma grande ocasião de 3 anos e meio na glória. Não terá de passar por isso. Que coisa gloriosa, não? Que segurança. Essa questão de não poder comprar nem vender, na mensagem primeiro selo, o profeta fala que nós não passaremos por isso. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E nós estamos vendo que quando isso acontece, né, quando a igreja sobe, o acusador de nossas almas desce e se encarna, né,
e se encarna. O profeta fala no parágrafo 371 que o que estamos dizendo é quem é este cavalgador, este cavaleiro, sabe o que é? O super-homem de Satanás. Né? Super-homem de Satanás. No parágrafo 374, instruído, um super-homem de Satanás com instrução, com sabedoria, com teologia de igreja, de suas próprias palavras, de própria autoria. E ele cavalga seu cavalo branco denominacional para enganar o povo, e ele conquistará todas as religiões do mundo, porque todas estão entrando na confederação de igrejas, e a confederação mundial de igrejas, e já tem o seu edifício construído e tudo alinhado. Não há nada faltando, todas as denominações estão presas a isto, a federação de igrejas. E o que está respaldando isto? Roma. E o Papa agora está clamando, somos todos um, vamos nos unir e caminhar juntos. Que coisa. Agora, no parágrafo 379, agora note, ele conquistará, e quase tem em seu domínio atualmente, enquanto ainda é anticristo, antes que se torne besta, fala-se em castigo cruel. Espere só. O irmão Brana bate no púlpito 4 vezes. Observe pelo que terão de passar aqueles que foram deixados aqui na terra. Observe. Ó Deus, tenha misericórdia, não permita que nenhum de nós fiquemos. Um dia uma pessoa perguntou para mim, como você se sente? Você se sente pressionado quando você está no meio de outros cristãos da mensagem? Eu falei, não me sinto, porque tudo que eu prego e tudo que eu leio é para todos da mensagem, é para todo aquele que crer, para todo aquele que desejar. O milênio, mais claro do que a luz do sol, mostrando em diversas passagens bíblicas, é nosso. Riquezas colossais o Pai tem para dar para todo aquele que a Ele se entregar. Nós estamos em expectativa. Em expectativa. E o profeta fala no parágrafo 379, fala assim, observe, pelo que terão, passa aí em amarelo, John, por gentileza. Observe pelo que terão de passar aqueles que forem deixados aqui na terra. Haverá choro, pranto, ranger de dentes, porque o dragão, Roma, lançou água de sua boca para fazer guerra contra o remanescente da semente da mulher, que foi deixado sobre a terra depois que a noiva foi selecionada e tirada. A noiva está sendo selecionada e vai ser tirada da terra. Veja o que está para acontecer, observe pelo o que terão que passar aqueles que forem deixados aqui na terra. Meus amados irmãos, vamos se esforçar, né? Fortalece minhas mãos para lutar. Perseverem, aguentem, vamos caminhar mais um pouco, porque o que há de vir virá e não tardará. Deus está selecionando, Deus está dando sua palavra, Deus está fazendo a sua seleção, e eu oro que você esteja contado naquela parte do tecido onde um molde caiu. Porque os que forem deixados para trás é o mesmo tipo de tecido. O profeta fala que as virgens nécias têm uma grande moral. São pessoas de moral elevada. Que coisa! E esse grupo de moral elevada que foram deixados para trás por não seguirem até o batismo do Espírito Santo, aparece em Apocalipse 7.
Uma igreja que vem da grande tribulação. Uma igreja que vem purificada. Já a noiva, ela é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Esse sangue que deixou as nossas vestes mais alvas do que a neve. Não há condenação para a noiva. Não há marca da besta para a noiva. Não há não comprar e nem vender para a noiva. A noiva, ela é tirada antes dessas coisas. A noiva estará gozando de uma ocasião muito especial na ceia das bodas do Cordeiro nesses 3 anos e meio. Uma noite de sexta-feira, com nossas famílias, podemos estar assentados e estarmos certos de que fomos chamados, de que fomos predestinados, de que fomos eleitos, que o nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo e que não pode ser riscado em hipótese alguma. Como devemos amar esse Deus, como devemos considerar os nossos caminhos sempre, como disse Davi, e voltar nossos pés para o testemunho de Deus, como podemos sempre estar fazendo essa análise da nossa vida, esse caminhar contínuo, maravilhoso. Ó Deus, e ele está dizendo aqui que Roma irá perseguir esses que foram deixados na terra. E aqui no parágrafo 380, e a verdadeira igreja passaria por isso se fosse possível. O que eu falei agora, vai aqui, ó, de novo. Ó. E a verdadeira igreja, coloca aí, João, em amarelo. E a verdadeira igreja passaria por isso se fosse possível. Mas veja, eles já estão debaixo deste sangue pela graça de Cristo. E não podem passar por tribulação alguma. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, não está só dizendo que a noiva não passará pela grande tribulação. Está dizendo aqui que eles não podem. Coloca aí em negrito, John, negrito, né? Assim, esse não podem, junto com o amarelo também. E eles não podem. Por que não podem? Porque eles já estão debaixo deste sangue. Sangue poderoso, hein? Sangue poderoso. O sangue que Cristo verteu por mim lá no Calvário. Sangue poderoso. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. E a vida que estava naquele sangue, hoje está dentro de você, está em você, através do batismo do Espírito Santo, fazendo com que você seja o trono de misericórdia. Como diz na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, a igreja é o sangue de Jesus Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. O sangue de Jesus Cristo passar pela marca da besta? Não comprar e não vender? Não. Já estão debaixo deste sangue. Muito obrigado, Jesus. Como é bom sua família ter esse cordeiro dentro de casa, não? Já estão debaixo deste sangue, pela graça de Cristo, e não podem passar por tribulação alguma. Não está dizendo que só não vão passar pela grande tribulação. A noiva não pode passar por tribulação alguma. Eles não têm período de tribulação.
A próxima coisa para a igreja é o arrebatamento. Como está perto? A próxima coisa para a igreja é o arrebatamento. Amém e amém. Louvado seja Deus. Ó, como amo isto. No parágrafo 395 da mensagem, o primeiro selo, o profeta diz: a coisa tira tudo, a igreja tira tudo. Ela está com isso nas mãos, é só isso. E ela, com o dinheiro dos judeus, naquele concerto, como a Bíblia diz, eles tomarão a coisa inteira. E então ele se torna uma besta, não cumpre seu concerto, violenta. Ele acaba com o resto da semana daquela mulher assim, lança água de sua boca, faz guerra. E haverá choro e pranto e ranger de dentes. E a noiva, sabe onde a noiva vai estar? Coloca em amarelo, João. E a noiva está se casando na glória. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Porque aí você fala assim, não, mas nós já estamos casados. Sim, estamos casados com Cristo. Sim, a união invisível da noiva. Sim. Só que na glória vai ser as 7 eras, irmão. Meu Deus. As 7 eras sendo niveladas no mesmo nível de fé. Meu Deus. Isso aqui é processo. Isso aqui tem coisas para acontecer lá em cima, hein? E a noiva está se casando na glória. Veja, ao mesmo tempo. Não perca isto, amigo. Deus me ajude. Eu quero estar lá. Deus me ajude. Eu quero estar lá. Você quer estar lá? Eu também quero estar lá. Não me importa quanto custe. Eu quero estar lá. Que coisa. E aí no parágrafo 402, ele diz, ao mesmo tempo em que este diabo cai do céu e se encarna no homem, olha que tremendo isso, e ao mesmo tempo em que este diabo cai do céu e se encarna no homem, o Espírito Santo sobe e desce encarnado em homens. E desce encarnado em homens. Meu Deus. Ó, que ocasião. Ó, que ocasião. Meu Deus. É realmente ele vindo, né? Como Deus é maravilhoso de poder nos tirar, de poder dizer que nós não passaremos por tribulação alguma. Não. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos descer depois dos 3 anos e meio para cumprir exatamente Apocalipse 20, este julgamento. Porque Paulo falou assim, não sabeis vós que vocês vão julgar o mundo? E nós vamos julgar. Há um julgamento das nações. O profeta fala na mensagem 144.000. E ele fala assim que aí vem a noiva para julgar as nações. Que coisa tremenda. Por isso que ele viu tronos, por isso que ele fala em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muitos daqueles, né, às vezes a pessoa tem assim tanta... quando fala, né, porque nós sabemos, nós já vimos que os 144.000, eles pertencem à terceira classe de judeus. Nós já vimos isso. São 3 classes de judeus.
são, a primeira classe, judeus que fazem parte da noiva. A segunda classe de judeus são judeus que serão martirizados. E a terceira classe de judeus são judeus que serão selados. Porque nós vimos, né? Essas três classes de judeus. A primeira classe de judeus são os judeus que fazem parte da noiva, né? A segunda classe de judeus são judeus que serão martirizados, multidões de judeus sendo martirizados. E a terceira classe de judeus, os judeus que serão selados na sua vinda, que é depois dos 3 anos e meio. Tanto é que... Por que eu li isso, né? Porque aqui está escrito: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus. Eu falei alguns minutos atrás, isso aqui era a noiva de todas as eras, passando pelas arenas, vencendo, né? E vimos também, foi citado, que 144 mil são selados, estão em Apocalipse 7, passam pela tribulação. Mas para deixar mais ainda assim, certo que esses 144 mil não são esses aqui degolados, porque para aqueles que dizem que os 144 mil vão morrer, eles têm que estar aqui. Aí fala, aqui ó, as almas dos degolados. Olha o que está escrito na mensagem Perguntas e Respostas número 1, no parágrafo 225, na pergunta 21. Por favor, poderia vocês... Bom, é exatamente a mesma pergunta. Apocalipse 20, versículo 4, é onde nós estamos lendo. São eles as almas dos degolados pelo testemunho de Cristo, que não adorariam a besta, nem receberiam sua marca em suas mãos? Vejo que eles estão chegando agora. Esta acaba de me ser entregue, acaba de me ser dada. Já que diz que viveram e reinaram 1000 anos com Cristo, portanto é confuso por causa da perseguição da noiva. Porém, quem pode ser e reinar 1000 anos com Cristo? Serão eles os 144 mil? Esses degolados? Que vão reinar 1000 anos? Seriam os 144 mil? O profeta diz, não. Eles são a noiva. Esses são a noiva. Então, que coisa maravilhosa, né? Então, não é os 144 mil. Deixa os 144 mil ser selado. Deixa os 144 mil estar em Apocalipse 7. Deixa os 144 mil receber este anjo que tinha o selo do Deus vivo. Ele não era o Espírito Santo. Esse anjo tinha o selo do Deus vivo, né? Então, que coisa maravilhosa. E isso que vai acontecer aqui é o nosso regresso. É a primeira ressurreição. Nós não vamos passar pela tribulação, e depois dos 3 anos e meio, nós estaremos descendo para julgar as nações. Por quê? Porque esta noiva, ela foi lavada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então ela não passa por tribulação alguma. O período da tribulação, amados, ele tem um propósito tríplice, né? Ele tem um propósito tríplice, não é? Olha só que tremendo, falando, né? No 154 da mensagem, o 7º selo, fala assim, os escolhidos sairão. O que é isso? É o período da tribulação. Deus chamará seus escolhidos, que são os judeus, durante esse tempo, os escolhidos. Olha aqui. Olha como que o irmão Brana chama os 144 mil, os escolhidos. E quem somos nós? Os escolhidos. Nós somos os escolhidos do 7º selo, debaixo do 7º selo. Os 144 mil são os escolhidos debaixo da unção da 7ª trombeta. Que coisa, né? A Bíblia diz isso, Paulo, segundo a eleição, haverá 144 mil segundo a eleição que crerão na mensagem. Meu Deus. Coloca aí, John, sublinhado. Haverá 144 mil segundo a eleição que crerão na mensagem.
dentre literalmente milhões que estarão lá. Que coisa! Havia milhões na Palestina nos dias da profecia de Elias, e 7.000 foram salvos dentre milhões. Agora, segundo a eleição, onde milhões de judeus estão se reunindo na terra natal, tornou-se uma nação, haverá milhões, mas somente 144.000 eleitos serão tomados. Eles ouvirão a mensagem. E o profeta faz um paralelo desses 44.000 conosco. É a mesma coisa na igreja gentia. Há uma noiva e ela é eleita. E ele será chamado segundo a eleição. Note, tudo isso tipifica a igreja perfeitamente. Os crentes eleitos. A noiva será tirada. Os 144.000 também. Que coisa maravilhosa. No parágrafo 171 fala mais sobre os 144.000. Note, os 144.000 judeus eleitos de Deus não se prostram à besta, seu denominacionalismo ou estátuas ou qualquer coisa, ainda que sua nação tenha um pacto com ela na ocasião. Israel tem um pacto, mas aqui estão 144.000 que não vão fazer isso. Esses são os eleitos. Aí o profeta de novo compara eles com a gente, dizendo, é a mesma coisa aqui, mesmo na igreja gentia agora. É um grupo eleito, não se pode atraí-los a esse tipo de coisa. Eles não crerão. Que coisa tremenda. Então falar que os 144.000 serão pegos, está colocando a gente em uma situação ruim, delicada. Porque é como se os 144.000 fosse um tipo da igreja eleita desse tempo. Vocês estão entendendo? Mombrano está mostrando isso para nós. O profeta fala, né? Para encerrar, o profeta fala aqui na mensagem do sétimo selo, no parágrafo 142. E então vemos a igreja purificada, não a noiva, a igreja purificada pela tribulação. Veja, surgindo aqui grande número de corações realmente sinceros que vem da grande tribulação, não a igreja. Ela se foi a noiva, lá está a igreja. E para encerrar, ele fala aqui no sétimo selo, ele fala no parágrafo 387, agora nós verificamos também, quanto a isto, que o sexto selo agora sendo aberto foi um propósito tríplice. A primeira coisa que a virgem adormecida tinha que passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela tinha de ser purificada dos seus pecados de incredulidade e por rejeitar a mensagem. Isto lhe foi feito no período da tribulação. Veja que a tribulação ela é feita para purificação da virgindade, não para o extermínio dela, né? Mas vai morrer muitas virgens nécias, como está hoje, partem virgens nécias, partem eleitos hoje, né? Imagine na tribulação. Mas o propósito do sexto selo é a purificação das virgens nécias, tanto é que elas aparecem em Apocalipse 7, ó. Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7, entre os capítulos 6 e 7 aqui, que ela tinha sido purificada e recebeu suas vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja. As pessoas puras que não tiveram oportunidade, talvez, de receber a mensagem ou de alguma maneira que foram cegadas por esses falsos profetas. E elas não tiveram uma oportunidade. E ainda assim são realmente sinceras de coração. E Deus conhece o coração delas. E aqui elas são purificadas. E aqui elas são purificadas durante este tempo. O segundo propósito do sexto selo é, note, outro tempo de purificação que é para Israel quando se reúne. Olha, Israel também será purificado. Este é o segundo propósito. Deus purifica Israel no período da tribulação. Dos milhões que se reunirão lá, haverá 144.000 selecionados e eles serão purificados. Claro, terão que ser purificados para depois receber o batismo do Espírito Santo. Em Apocalipse 7, tá? Em Apocalipse 6 são purificados, em Apocalipse 7 são selados. E também, o terceiro propósito, note, há uma terra inteira que há de ser purificada. Haverá tal coisa da lua, as estrelas e toda a natureza serem purificadas. Estão vendo o que é isso? A terra está se renovando, sendo purificada
aprontando-se para o milênio. O milênio está se aproximando, veja. Tudo tem alguma sujeira em si e há de ser purificado durante este sexto selo. Que coisa! Então, que cenário maravilhoso. A noiva sendo tirada sem passar por tribulação alguma, período da tribulação purificando as virgens nécias, elas atravessam, aparecem em Apocalipse 7, 144 mil atravessam, aparece em Apocalipse 7, é só ler sua Bíblia, você vai ver os dois grupos lá. E 144 mil sendo selados em Apocalipse 7 pelo anjo que tinha o selo do Deus vivo e não por Moisés e Elias. Moisés e Elias purifica no período da tribulação para, né, chegarem à parte onde eles podem ser selados. E o terceiro propósito também, a purificação da terra para que ela possa receber o milênio. 1000 anos de Cristo na terra. E ainda não é novos céus e nova terra. Então, muita coisa reservada para nós. Deus abençoe vocês, irmãos. Foi muito bom estar com vocês, mostrando isso. Hoje o foco foi mostrar que nós não pegamos tribulação alguma. Que coisa. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que possamos estar reunidos no próximo programa, A Vereda do Justo. Shalom. Deus abençoe vocês.